Agora é hora de entrevista e já que nós demos uma sugestão para você fazer com seus filhos e netos, as suas crianças nas férias, é legal que você entenda que nós precisamos nos desdobrar para fazermos com que as férias elas sejam proveitosas. E proveitosas de que forma? Tirando as crianças da tela e fazendo com que elas desenvolvam-se física, intelectual, espiritual, emocional, de todas as formas. Por isso que o Adilson está aqui conosco hoje, o Adilson Madeira. Obrigada por estar conosco. O Adilson é coordenador geral de atividades extracurriculares. E aí, férias, a gente pensa assim, olha, mudança de rotina. Aquela coisa de acordar cedo, tomar cafezinho, pegar o lanche, ir para a escola, voltar, fazer lição, tudo isso muda. Com certeza, Rita. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade, né? E é um excelente momento para poder contribuir com as famílias no que diz respeito ao planejamento de atividades nas férias escolares dos filhos. E quando a gente pensa em férias, muitas pessoas pensam, só em viajar. Que ótimo! É muito bom, porque você vai para um hotel, o hotel já tem a turma da animação, enfim, os monitores, mas nem todas as famílias podem fazer isso. Então, tem que usar a criatividade para fazer com que essas férias sejam inesquecíveis para as crianças e produtivas. Com certeza, Rita. E não precisa de muitos recursos financeiros. É utilizar, como você disse, a criatividade com os objetos, os materiais que estão dispostos em casa. Mas é muito importante que no desenvolvimento do planejamento das férias em casa, os filhos participem junto da elaboração desse planejamento. Porque não é somente os pais planejarem para os filhos sem impor. Porque esse período tem que ser muito leve, tem que ser muito satisfatório, despertando o brilho, o olhar, o prazer das crianças em praticarem a atividade em casa. Eu tenho comigo três nortes que eu considero dos mais importantes para em casa você desenvolver o seu planejamento. O primeiro é a questão do sono. É respeitar dentro do seu planejamento os horários do sono. O segundo é o planejamento das atividades em si. Quais são as atividades que vocês, pais, filhos, vão planejar juntos? Que é muito importante. Ouvir as crianças, as ideias deles é bom. Porque as crianças são muito criativas. Com certeza. É verdade? E aí tem um outro eixo que eu considero dos mais importantes em relação ao estímulo. Porque quando planejarem juntos as atividades, quais são os estímulos que vocês esperam atingir com essas atividades? É uma habilidade cultural? Assistir um filme e por aí vai. É uma habilidade corporal, atividade correr, saltar, pular, arremessar, fazer uma trilha, né? Atividade junto à natureza, é uma atividade musical. Então, manual, fazer artesanato. Então, quer dizer que a riqueza de possibilidades para se desenvolver atividades dentro de casa mesmo, sem sair daquele espaço, é muito rico. É uma mesa que pode se transformar numa cabana, num lençol, né? E as crianças vão ter uma história para contar muito rica ao retorno das aulas, né? É utilizar os parques. Hoje, as nossas cidades da nossa região, elas têm parques maravilhosos, né? Para fazer um piquenique, para usufruir da própria natureza em si. Então, a oportunidade não falta. E o que você... porque nós falamos aqui de várias atividades que nós devemos fazer com as crianças nos tempos livres. Mas as férias, como o tempo livre é maior, nós temos que ocupar esse tempo e tirar as crianças das telas. Mas o uso excessivo das telas hoje, vários, não só médicos, mas psicólogos, psiquiatras, têm alertado pais em relação a isso. Tem muito prejuízo esse uso excessivo de telas. Nós temos que tirar as crianças das telas, mas não é fácil. Com certeza, Rita. Não é fácil, né? Como você disse, os estudos estão aí comprovando, né, esses impactos que são consideráveis, né,
em relação à cognição, em relação ao físico corpóreo propriamente dito, em relação ao social, né? As crianças ficam muito isoladas, né? Não participando de atividades coletivas. Isso é perigoso. Isso tem um impacto no sono, no rendimento escolar, no sedentarismo, que origina a questão da obesidade, né? E falando de obesidade, é uma das grandes preocupações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, porque para grupos hoje em dia, Rita, nós temos para cada grupo de 4 crianças uma obesa. E aí nós precisamos criar hábitos saudáveis. Mas como é que é criar hábitos saudáveis? É o desenvolvimento de atividades que vão favorecer positivamente no desenvolvimento das habilidades das crianças. Jogos, andar de bike, fazer caminhada, ir numa biblioteca, jogar bola e por aí vai. Você sabe que eu estimulei o pessoal a fazer, compartilhar conosco as brincadeiras que gostavam da infância. E eu fiquei muito feliz aqui porque a Isabel Cristina, que ela é de Campo Maior, no Piauí, no estado do Piauí, e ela colocou assim que na infância ela gostava de pular elástico na escola. E eu também gostava. Olha só, você me fez lembrar de pular elástico. Tinha toda uma regra de pula, passa por cima, cruza. E são coisas que na minha infância me marcaram. Você vê, eu lembro até hoje, né? Eu fiz 30 anos recentemente. Imagina que eu vou contar. Mas eu lembro, então nós queremos marcar as crianças assim, quando na fase adulta elas forem lembrar, eu lembrava que a minha avó fazia isso, a professora ensinou isso. Quer dizer, isso é interessante, guardar boas memórias dessas atividades, dessas férias. Com certeza as crianças vão levar para a vida esses momentos vividos, porque eles contribuem com o fortalecimento da família, propriamente dito. Hoje todo mundo trabalha, tem as suas atribuições e nem sempre existe tempo disponível para poder compartilhar desses momentos com os filhos em casa. Na minha época e na época da Isabel Cristina, com certeza não existiam as telas, não existiam os celulares. Televisor era só com a família para poder assistir alguma coisa juntos. A gente não tinha acesso à televisão. E aí a gente pensa o seguinte: o que nós podemos fazer com as crianças nas férias que seja muito prazeroso, tanto para crianças quanto adolescentes, e que possa tirá-los do quadradinho, como diz a minha mamãe? A gente vai saber essa resposta daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. Muito obrigada aí pela participação. A Érica Marques, da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, ela colocando assim, acompanhando pelo YouTube. E eu achei legal porque a Érica colocou que a sobrinha dela, a Maria Antônia, ela leva os brinquedos para casa da avó, porque a Érica mora com a mãe, né? Então a netinha da Rosa leva os brinquedos e brinca com a Érica. E a Érica falou que faz cosquinha nela e ela fica, para, tia Érica. Ou seja, com os brinquedos da própria criança também é possível criar histórias, brincar, se divertir. E ela colocou assim, nós duas fazemos muita bagunça. E é isso, fazer bagunça ajuda muito. E eu quero agradecer aqui também a participação da Eliana Santos e o Leandro Marques, que fez a receita de ontem no programa, aquele palha italiana com brigadeiro branco. Ele está aqui conosco e feliz da vida de aprender hoje esse cupcake junto com a Fátima Pasqualin. E a Bernadette Lourdes, de Paulínia, colocou, meus netos cresceram, mas fui a avó que andava de bike com eles, contava histórias, jogávamos dama e infância para ser curtida. E eu curti muito. Então, com certeza, ela encontrou esse nicho de brincar com coisas que estimulavam os netos e que era prazeroso para eles. Senão, eles não iam topar, não é? Com certeza. E o que eu digo também, Rita, que todo esse planejamento de atividades a se desenvolver nas férias precisa ser flexível. O plano que se desenvolver, ele não pode ser imutável no sentido de não dar oportunidade de reavaliar, de mudar no percurso. Precisa se mudar. Os pais precisam ter essa flexibilidade, porque as crianças, se elas não gostarem daquela atividade que elas mesmas contribuíram, né, elas vão perder o foco.
E a ideia do programa, de um planejamento de atividades, é despertar o foco para outras atividades que não estão inseridas nas telas, nos equipamentos tecnológicos. E nada melhor do que os pais serem exemplos, participarem juntos. Olha, eu não estou fazendo uma programação somente para o meu filho fazer. Eu vou jogar com ele, eu vou deitar com ele, eu vou rolar com ele. Claro, tudo dentro das possibilidades. Porque se é possível, o enriquecimento, o resultado é muito positivo. Nós falamos sobre o prazer das atividades. É necessário que as crianças tenham prazer em realizar essas atividades. E você falou para não deixar rígido o planejamento nós fizemos, você escolheu isso e agora nós vamos fazer porque você que escolheu. Quer dizer, não tem essa. Tem que ter essa flexibilidade. Olha, você não quer fazer isso hoje? Vamos deixar para outro dia? Vamos mudar o dia? Escolhe o dia que você quer fazer. Estou pensando aqui, não sei se é assim que é para ser. Escolhe uma atividade aqui do planejamento, seria isso? É isso aí, Rita. Por exemplo, nós planejamos desenvolver uma atividade no campo. Nós estamos lá no campo durante a atividade. De uma hora para outra começa a chover. Nós precisamos mudar essa atividade, né, em razão do tempo. E ali, naquele momento, é compartilhar com o filho o que fazer, o que deixar de fazer. E assim também, no sentido formal, lá na nossa docência, na escola, também temos essa adequação ao planejamento para que ele possa realmente trazer o aluno para a sua atividade, para que o aluno possa ter esse olhar, ter esse brilho no envolvimento com a atividade que está se desenvolvendo. E como a gente pode fazer? Porque aqui você deu a ideia do planejamento, eu achei ótimo. Tal dia, tal dia, tal dia, fazer isso de manhã, à tarde, à noite. Ou seja, envolver as crianças na escolha do que fazer, como fazer e em que dia fazer. Eu achei ótimo. Mas, às vezes, acontece, os pais estão trabalhando, vão ter que deixar na avó. E aí os pais fazem esse planejamento ou também podem incluir a vovó que vai ficar com as crianças, ou a tia, ou a madrinha, enfim, incluir também nesse planejamento, porque quem vai executar vão ser outras pessoas e não os pais que vão estar trabalhando. Sim, com certeza. E aí, quando eu disse para você sobre os eixos, né, os estímulos, quais os estímulos que se esperam? Tem um estímulo fantástico, que nesse caso, quando ou o pai ou a mãe, eles trabalham, têm ocupação, não tem tempo para poder usufruir desses momentos, é fazer o planejamento compartilhado, envolvendo outras famílias, né? Em que eles possam ter o convívio social, facilitar a socialização das crianças, desenvolver atividades no parque juntos, desenvolver uma programação juntas em dias específicos. Não só com os filhos, mas, não só com os filhos, com os primos ou mas com os amiguinhos. primos, com os amiguinhos, com o vizinho, né? Legal. Que nós estimulamos aí a questão da socialização das crianças e das famílias, né? E agora, fazer com que as crianças tenham interesse em estar com os pais, tem uma dica? A dica é compartilhar junto, é Compartilhar, ouvir. é fazer junto. É ouvir, né? Porque o feedback das crianças é a todo momento. Então, os pais também precisam saber ouvir e compartilhar. Bom, nós estamos aqui dando sugestões para você de como você pode e deve trabalhar com as crianças nas férias. Muitas escolas, inclusive, já entraram, porque na semana que vem nós temos aí já o mês de julho chegando e provavelmente hoje é o último dia de aula de muitas escolas. Outras vão avançar no mês de julho e até geralmente a primeira semana, a segunda semana. E aí, o que nós temos que fazer? Pensar o seguinte, se eu tiver 30 dias de férias, está no planejamento. Está no planejamento. Se eu tiver uma semana de férias, está no planejamento. E eu tenho que, seja por 30 dias ou por uma semana, pensar de que forma eu vou desenvolver essa criança. Quais são os estímulos que você falou? Emocional? Emocional, natural, social, cognitivo, né? Familiar. Que é o familiar. Tem o sinestésico corporal, que aí são as atividades, né? Correr, saltar, pular, jogar, né? Desafios, né? Nós compartilhamos aqui no intervalo alguns desafios de atividades desenvolvidas em casa, né? O desafio desperta esse brilho, esse olhar, esse interesse
para a atividade de uma maneira geral, né? Então, está relacionado às habilidades que se pretende estimular durante esse período é muito importante, porque nós estamos falando, Rita, de uma situação não formal. Nós estamos contribuindo com o desenvolvimento da criança fora do ambiente formal da escola, mas no ambiente não formal também contribuindo com o seu desenvolvimento de uma maneira física, mental, social. E, quer dizer, é um crescimento também, não dentro das disciplinas de uma escola, mas dentro do prazer, junto com a família e com os amigos, de fazer algo. Agora, é importante que a gente lembre, nós falamos tanto no bloco anterior sobre o uso das telas. Nós não estamos aqui proibindo os pais de darem telas para os seus filhos, mas precisa haver um equilíbrio. É isso que também é a proposta sua para hoje, né? Não é para tirar totalmente. Com certeza. Se a criança perceber que o planejamento de atividade é no sentido de proibir o uso das telas, insucesso, envolvimento das crianças será mínimo. Então, nós precisamos até utilizar esses recursos para favorecer o desenvolvimento dessas atividades, né? E que se tenha ali o momento certo, né, os recursos necessários para que favoreça também o uso da tecnologia, não de maneira exacerbada, né? Mas é isso que nós trazemos hoje para você como sugestão. Férias estão chegando, não se descabele, não se desespere, crie, solte a criatividade e pense nas suas crianças com muito amor. Porque é esse seu planejamento que vai fazer com que elas se apaixonem por atividades que talvez elas nunca tenham pensado que fariam junto com você. Com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia, a madrinha, a vizinha, até a própria professora. Quantas professoras ainda querem estar junto com as crianças e inventam piqueniques? E eu acho isso maravilhoso. Então, eu quero aqui agora aproveitar, Adilson, você que está nessa área, o Adilson, gente, ele é coordenador geral de atividades extracurriculares. Então, você sai da disciplina, você sai da sala de aula e traz para nós essa super ideia que é simples, mas que pode mudar a vida de uma família e mudar as férias de alguém, pelo menos. Nós deixamos de falar algo importante dentro da sua proposta e que você gostaria de acrescentar? O que eu quero acrescentar, você disse, prazer. Né? Ao desenvolver, ao promover as atividades no período das férias escolares, despertem o prazer das crianças, dos filhos, em se envolver nas atividades. Porque quando existe prazer, há brilho nos olhos. Se existe brilho nos olhos, a satisfação das crianças em se envolver nas atividades é muito maior. E é uma explosão de hormônios benéficos para o nosso organismo, que eu tenho certeza que essas crianças vão voltar diferentes para a escola. E é um período muito rico, onde eles vão levar para a vida, né, todas essas experiências vividas durante o período de férias em casa. E olha, eu quero agradecer aqui o carinho do Adilson, que está conosco hoje, o Adilson Madeira. Obrigada, Adilson, por estar conosco. Que nós tenhamos sucesso nessa entrevista de hoje em estimular, se não as crianças, que a gente não vai vê-los nas férias, mas estimular os pais e os adultos a trabalharem com essas crianças e fazer com que essas férias sejam inesquecíveis. Obrigada. Obrigado você, Rita, pela oportunidade e espero ter contribuído, né, de uma maneira para que possa estimular os pais, orientar aí na elaboração da programação de férias dos filhos em casa. E olha, eu achei ótima essa ideia de planejamento. Eu espero que você de casa também tenha gostado aqui da ideia que o Adilson trouxe para nós, planejar as férias em família. Todo mundo dando opinião, todo mundo se ouvindo e escolhendo aí atividades e dias certos para que estas atividades aconteçam e traga prazer, relacionamento, amor e alegria para todos. Nós vamos agora rapidamente para o nosso intervalo e nós voltamos com Mulher.com para você. Fica conosco.